E tocou num outro ponto que julgo ser fundamental, o nosso papel enquanto seres humanos, diferenciadores do que são as máquinas e do que aquilo que é possível fazer apenas e só com o digital. E eu permiti-me, na preparação desta conferência, perguntar, por exemplo, ao ChatGPT o que é, de facto, a pergunta foi: que futuro para a transformação digital? Foi esta a pergunta que eu fiz literalmente. E literalmente, o que é que o ChatGPT me respondeu? Vou ler. Naturalmente que é fácil adivinharmos todos que essa transformação digital terá um futuro promissor, que essa evolução será muito mais rápida, mas na resposta concreta, o que o ChatGPT me respondeu foi que alguns desenvolvimentos prováveis passam pela inteligência artificial avançada, pelo 5G e pela conectividade avançada, pela computação na nuvem, pela cibersegurança avançada, pela realidade avançada e pela realidade virtual, pela automatização, a robótica de processos, pela evolução do trabalho remoto, pela sustentabilidade digital, pela personalização e experiência de cliente e também pela ética digital. Isto foi o que o ChatGPT me respondeu, foi o que a máquina me respondeu, mas esta manhã temos a pessoa certa para nos dar esta resposta. É o coordenador científico do Evolve, Paulo Cardoso Amaral, que é professor na Católica Lisbon School of Business and Economics. Muito bom dia, professor. Seja bem-vindo. Obrigada. Bom dia. Então, bom dia a todos. Eu pensei que era para começar a dançar. Ok. Eu também não resisto em dizer que eu estou a entrar e a política está a sair. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas de facto sou só professor. É uma honra estar aqui. Obrigado ao Rogério. Não tenho aqui a oportunidade de agradecer, depois agradeço pessoalmente. Tenho que dizer aqui algumas palavras do ponto de vista científico, porque acho que faz sentido refletir um bocadinho sobre o momento que estamos a viver, que é um momento particularmente importante de transformação digital, em particular o que vai acontecer ao país e à própria estrutura económica com o impacto nas empresas e na estratégia. Eu vou dar algumas palavras sobre o assunto. Quero dizer que não concordo bem com o ChatGPT, porque é sempre uma visão muito a olhar para trás, e essa é que é a dificuldade. Quando nós pensamos em transformação digital, temos muito a tendência de pensar naquilo que é a nossa própria experiência e os exemplos que vamos aprendendo. O que nós vamos ver hoje, estes 17 exemplos, são uma parte dos muitos que apareceram, portanto, parabéns a quem foi escolhido. Não foi por questões pessoais, acreditem, foi mesmo relativamente àquilo que é o objetivo, que é aprendermos com estes casos. Temos que ter o cuidado de não estar a replicar casos, porque quando os casos aparecem já são old news, ok? Não obstante, os casos são muito interessantes para percebermos as dificuldades e as oportunidades que a tecnologia nos dá naquilo que é a evolução, que é o que nós queremos, não é? Nós queremos sempre melhorar o melhor para o nosso cliente e melhorar a nossa posição competitiva, e isso passa por uma boa proposta de valor. Portanto, esta é a primeira mensagem que nós vamos tentar tirar ao longo destes 17 exemplos, é em que medida é que as tecnologias que foram utilizadas nos ajudam a criar uma boa proposta de valor, e porque vai ser esse o futuro de sucesso para nós. A questão é que não chega. Propostas de valor com tecnologia existem há muito tempo e nem todas deram certo. E é por isso que é preciso ter cuidado. Para vos dar um exemplo, quando apareceu a web, e nós na Católica, em 98 já estávamos a falar do web marketing, a web foi muito interessante, mas destruiu imensos negócios. Porque se nós pegarmos no modelo de negócios tradicional e o colocarmos na web sem pensar na forma de criar valor, em particular com aquela tecnologia, só porque estamos a utilizar a tecnologia como modelo de comunicação, vamos entrar dentro de um ambiente competitivo draconiano. A web é isso, com muito mais competidores. O que é que faz? Destrói margens, destrói receita e, portanto, pode destruir o nosso negócio. Em particular, para todos aqueles que quiseram, por exemplo, lutar contra as Big Techs, porque foram no fundo, quem teve sucesso, nós vamos encontrar o quê? Vamos encontrar monopólios naturais. Monopólios naturais significa que todas as empresas que tentaram fazer aquilo desapareceram. Significa que se eu quiser fazer, estou a falar há 20 anos, comércio eletrónico com a web, num ambiente competitivo, que é o meu modelo de negócios tradicional, e de repente tenho mais competidores, vou destruir margens. Ou seja, não basta olhar para as tecnologias e tirar estas ideias, é preciso depois fazer as contas seguintes, que é em que medida é que o ambiente competitivo me pode ser favorável
para eu poder ter sucesso empresarial. E, portanto, estes exemplos vão-nos ajudar na proposta de valor, mas há que dizer algumas palavras sobre o que aí vem do ponto de vista do ambiente competitivo. Segunda componente que foi falada pelo Sr. Secretário de Estado é que é muito giro utilizar tecnologias, mas as tecnologias só fazem sentido quando há mudança. E esse é um dos erros clássicos. É nós pensarmos nos modelos que temos, vem uma nova tecnologia e vamos lá fazer a mesma coisa com uma nova tecnologia porque é muito melhor. A tecnologia até pode ser melhor, mas vai custar dinheiro e esse dinheiro vai ter que ter retorno. Para ter retorno, eu vou ter que fazer algo diferente, porque se eu for fazer o mesmo, vou ter o mesmo retorno que tenho hoje. Okay? Portanto, temos que fazer estas contas, que é como é que vamos utilizar a tecnologia para fazer, de facto, algo diferente, que ainda por cima, sendo inovador, não foi experimentado. Não tendo sido experimentado, tem o problema de eu ir fazer uma coisa que eu ainda não conheço bem. A vantagem destes casos é que vamos partilhar entre nós exemplos que podem acelerar o processo de aprendizagem para que quem for utilizar outra vez, então saiba onde é que dói, onde é que estão as vantagens e, portanto, durante o dia de hoje tivemos o cuidado de preparar perguntas que nos apontam primeiro propostas de valor e muito virado onde é que estão as dificuldades e as oportunidades. Mas volto a dizer, para se ter sucesso é sempre preciso contextualizar dentro do ponto de vista do nosso negócio, da estratégia para ver se nos é favorável. Porque se não for, o melhor é não irmos por aquele caminho. Se não for de todo, o melhor é vendermos o negócio. Também pode acontecer. A grande probabilidade é que, ao perceber a nova tecnologia e as suas características, tentar encontrar propostas de valor que utilizem ao máximo as suas potencialidades, fazer coisas novas e diferentes. E isso requer também aprendizagem. Daí aquela questão do test and fail, das startups, não temos que acertar à primeira, mas a dada altura chegamos lá. A grande dificuldade da tecnologia, sobretudo para um país como nós, Portugal, que é um país pequeno, que está incluído numa região europeia um bocadinho draconiana do ponto de vista da regulação, porque é tudo um bocadinho across the board, que me parece bem, mas nós não ganhamos obrigatoriamente das vantagens e da economia de escala da Europa. E a prova disso é que ainda agora falei de Big Techs, mas o dinheiro está todo do outro lado do Atlântico. Verdade ou mentira? As maiores empresas do mundo hoje valem 3 trilhões americana de dólares. 3 trilhões é muito dinheiro, não é? Se pegarmos nas primeiras 5 ou 6, são valores enormes. Se essas empresas cresceram, algumas decresceram, porque é assim que funciona o mercado. E as oportunidades não têm estado deste lado do Atlântico, ou seja, a tecnologia é muito interessante se for aplicada muito nos nossos nichos, na perspectiva de criação de valor relativamente compartimentada, que nos permita explorar. Se formos para coisas mais across the board, a dificuldade é maior. Sendo que, para se ganhar dinheiro com estas novas tecnologias, isto passa muito por efeitos de rede. Isto não é trabalhar um para um com os clientes que nós, com a quantidade de consumidores que temos tido até hoje. Isto funciona e todos estes modelos passam muito por alguma escala. Tal dificuldade por estarmos em Portugal e na Europa. E, portanto, transportar casos não é fácil. Ver casos em Portugal que tiveram sucesso é muito bom, precisamente porque vamos à procura dos tais ingredientes que nos podem ajudar. Ora, como novas tecnologias têm o problema da aprendizagem, as sociedades estão a aprender mais depressa, é verdade. Mas a capacidade de crescer rapidamente num país com as nossas dimensões tem as suas dificuldades próprias. O que significa que temos que pensar em que medida é que vamos ter sucesso quando apanhamos novas tecnologias, todas aquelas startups, onde ver que mesmo as startups mais com ideias simples, como o caso da Uber, não sei se todos nós utilizamos, são ideias simples, não são? Parece que era fácil. Vejam a quantidade de anos que a Uber está a investir massivamente em se desenvolver e ainda está com dificuldades em ter modelos de negócio rentáveis, ainda hoje, ao fim destes anos todos. Quantidade de bilhões que já lá vão. Aquilo só funcionará um dia se for, de facto, monopólio natural e tiver margens que justifiquem depois estar a recuperar os investimentos destes bilhões todos, às vezes à taxa de 1 bilhão por trimestre. Que é estranho, mas é uma ideia tão simples, pois. O problema é a tal questão dos monopólios naturais e dos custos marginais e benefícios marginais associados, que são tão baixos, precisamos de uma escala enorme. A Uber, por exemplo, tem o problema de nem sequer poder vir a ser monopólio natural, porque é muito fácil eu, de repente, fazer igual ao Uber e ter um táxi que tem as duas coisas ao mesmo tempo. E, portanto, como nós já sabemos que não vai ser, se calhar os investidores não viram bem o filme, que não vão conseguir ser a Amazon da coisa. Isto para dar um exemplo que todos conhecem, só para se perceber, não basta pensar que temos boas ideias, e até podem ser simples e que vão ter sucesso, é preciso que essas ideias sejam contextualizadas. O dia de hoje é precisamente para darmos exemplos
que funciona em Portugal, inspirando-nos nos nossos modelos de negócio, perspectiva, proposta de valor, para depois, pensando numa mudança possível, onde é que estão os problemas, então encontrar formas de rentabilizar a proposta de valor, olhando sempre para aquilo que é o equilíbrio competitivo de onde nós estamos a trabalhar. Uma palavra que é para mim o mais importante é o que é que aí vem. O que aí vem nunca foi o passado, não é? Claramente. Significa que as tecnologias que nós vamos utilizar amanhã para o nosso sucesso não são aquelas que nós estamos a utilizar hoje. Estes casos têm a grande vantagem de ter tecnologias muito recentes, que é fantástico. Mas as próximas são as que estão a ser construídas hoje e que ainda não têm caso. O que significa que uma boa parte do nosso raciocínio também vai ser treinar a forma de criar valor, pensando nas tecnologias que aí vêm. E, portanto, eu tenho que falar um bocadinho disso. Portanto, como uma visão científica da coisa, nós também olhamos para o futuro. E o que aí vem é muito diferente do nosso passado. E é sempre assim. Se nós olharmos o que era a criação de valor na web, final dos anos 90 e início dos anos 2000, e o que se passou nos anos 2000 foi muito diferente, em particular com as redes sociais. A forma de criar valor e de recuperar valor, nada a ver com web. Aliás, muito mais fácil, porque as redes sociais têm custos de mudança associados muito interessantes, que prendem os clientes, e nós sabemos que é essa proximidade que torna os nossos negócios mais rentáveis. Enquanto a web é uma coisa mais distante e é mais fácil eles irem para os Estados Unidos. No final dos anos 2000, passou muito pela mobilidade, e a mobilidade tem muito de localização, o que significa que os modelos de negócio, utilizando essa tecnologia, também estão protegidos por essa dimensão de localização. Não é fácil uma empresa de fora, aquelas empresas todas que podem competir, virem para cá competir no nosso local, porque nós é que estamos cá. E, portanto, a mobilidade também teve padrões de evolução muito particulares ligados à localização. Mais recentemente, estamos todos muito a falar de conhecimento, passámos pelo Big Data Analytics, agora a inteligência artificial, que está a ter, não é? ChatGPT é fantástico, eu utilizo todos os dias. Bom, mas mais uma vez, é conteúdo e nós temos que perceber em que medida é que esse conteúdo nos pode ser favorável, porque quando o conteúdo, tal como dito pelo Sr. Secretário de Estado, deixou de pertencer, seja a quem for, não é fator de vantagem competitiva. E, portanto, é bom que nós possamos utilizar tecnologias como esta dentro dos nossos processos de negócio de uma forma que nos sustente uma proposta de valor que os outros não conseguem copiar. Agora, a questão é o que é que aí vem a seguir. E o que aí vem a seguir é ecosistémico. Eu já falei nisto no ano passado e agora falo com um bocadinho mais de propriedade por uma razão simples. É que, neste momento, Portugal já está a desenhar uma estratégia para isso. Quando nós temos uma estratégia nacional a ser desenhada para o assunto, significa que há várias entidades que vão entrar nesta equação e que podem alterar o ambiente competitivo. Uma delas, muitas vezes esquecida, é a administração pública. A administração pública, muitas vezes, é aquela entidade cinzenta que nos obriga a fazer umas coisas e aquilo tem lá aquelas dificuldades e dos problemas administrativo e das modernizações administrativas e por aí fora. A verdade é que a administração pública é o sustentáculo do funcionamento da economia regulada. Quer queiramos, quer não. Funciona bem, temos sucesso. Funciona mal, vai-nos complicar a vida. Vou-vos dar um exemplo. Nós hoje conseguimos abrir uma conta bancária em minutos a conduzir um automóvel. Na Alemanha. Qualquer um de nós pode fazer isso. Está a conduzir, não pode ser a conduzir, portanto, ou vai com a condução autónoma, ou então vai naquele para-arranca e durante 8 minutos, sentado no automóvel, pega no telefone móvel e abre uma conta no N26. Isto já existe há anos. Eu desafio qualquer banco português, hoje, a conseguir abrir uma conta em 8 minutos. Ou meia hora. Porquê? Porque a forma como nós tratamos a regulação, eu não estou a apontar o dedo a ninguém, isto é são apenas factos e isto são oportunidades de evolução. Mas a verdade é que a nossa regulação obriga a uma forma de trabalhar que não é obrigatoriamente eficiente. O resultado de não ser eficiente é que vamos ter dificuldades competitivas, ou vamos criar dificuldades competitivas às empresas, em particular quando houver competição. O que está a passar hoje na Europa é que aquilo que eram diretivas de década passada, agora passaram a regulamentos. Provavelmente nem todos saberão a diferença. Eu também não sabia, eu sou engenheiro, estou inocente, não sou jurista, mas eu ando a ler mais lei nos últimos anos do que outra coisa qualquer. Porquê? Porque toda a infraestrutura legal da economia regulada é o sustentáculo do funcionamento de uma sociedade, em particular das empresas. Qualquer mexida vai dar origem a alterações competitivas. O que significa que uma estratégia nacional tem que começar por aí e está a fazê-lo. Acontece que a nossa estratégia não depende só de nós, também depende da Europa.
Ora, os regulamentos europeus o que estão a fazer são um level up, um ambiente competitivo muito mais nivelado entre todas as entidades. Vou-vos dar um exemplo. Passaporte dos serviços financeiros. Não sei quantos ouviram falar. Mas a verdade é que todos os regulamentos hoje estão a sair com esse passaporte. O resultado, as nossas empresas já não dependem dos nossos reguladores. Porque eu, como empresa, se quiser serviços financeiros, tendo o serviço financeiro o passaporte, eu posso ir à Espanha, à França, de tal forma que os próprios fornecedores de serviços financeiros, neste momento estão a pensar, eu se calhar nem sequer peço a licença a Portugal, vou direto à CNMV espanhola e depois venho para Portugal vender serviços. E em cima disso, a pilha de propostas de valor que podem ser sustentadas a seguir, porque os serviços financeiros são o sustentáculo da maioria, para não dizer todos os setores seguintes. Em particular, eu posso fazer coisas como mercados secundários em serviços financeiros de ativos reais, coisa que posso fazer hoje, que não podia fazer há 3 ou 4 anos, e que já está regulado de lei, e já agora é leveled up across, eu posso ir à Lituânia pedir a licença. Meus amigos, o mundo está a mudar. E temos de ter uma estratégia, vamos ter uma estratégia, e essa estratégia vai apontar para uma alteração não só do ambiente da administração pública para nos tornar suficientemente competitivos, senão a coisa corre mal. Mesmo assim, para as empresas, até estamos protegidos, porque em muitos setores podemos ir buscar a regulação lá fora, se for preciso, e é isso que os reguladores hoje estão a ouvir, nossos, e portanto até se estão a mexer. E o resultado disto tudo, e esta é que é a reflexão principal, até agora tenho estado a dar exemplos, é que, sendo as alterações seguintes ecossistémicas, nós não podemos mais pensar apenas naquilo que é proposta de valor junto ao nosso cliente final, assumindo que a indústria é como está e que tem uma nova tecnologia, ora vamos lá criar valor. Primeiro, esse valor depende. É que se o valor for para um ambiente competitivo que nos é desfavorável, não é bom. Portanto, temos que fazer as coisas bem feitas. Isso já sabemos há 20 anos. O que é novo é que a própria cadeia de valor está a mudar. A divisão entre indústrias está a desaparecer. A possibilidade de haver direct-to-consumer, por exemplo, está a aumentar. A alteração dos ecossistemas na sua base, na sua essência, que é as várias empresas a colaborar umas com as outras, está a mudar porquê? Porque a partir de agora nós vamos poder desenhar ecossistemas de raiz. E isto nunca aconteceu. Até agora, os ecossistemas foram sempre consequência daquilo que são as várias empresas a competir e depois, de repente, há uma que se torna monopólio natural ou whatever. A partir de agora, nós vamos podê-los, by design, fazer ao contrário e dizer este vai ser o ecossistema, esta é a lei e a regulação já agora, daí a Estratégia Nacional, e a seguir o ambiente competitivo evolui, porque as empresas vão, obviamente, tentar a sua sorte e vão fazer o seu melhor. Mas para o fazer, têm que perceber muito bem em que ecossistema é que estão a trabalhar e como é que ele vai evoluir. E ele desenha-se. Podem, inclusivamente, participar no seu desenho e participar nessa evolução. Isso é novo. Portanto, aquilo que eu estou à espera daqui a 1 ano ou 2 anos, se eu ainda cá estiver no Evolve e não for despedido, porque não me estou bem com a política ou o que for, propostas e exemplos que comecem a olhar para a transformação da cadeia de valor e para o tal desenho dos ecossistemas, em particular pelos ecossistemas chamados autoexecutáveis. Okay? A tecnologia por trás disto chama-se Web3, não é blockchain, é Web3. A abordagem económica que está por trás disto chama-se tokenização. E está na altura de todos nós começarmos a pensar nisso, porque as oportunidades serão inúmeras, tal como quando nos anos 90 apareceu a web, de repente baixaram os custos de transação e as oportunidades de evolução dos negócios foram inúmeras. Com a desvantagem de nos criarmos uma economia com mais competição e redução de margens, o que nos complica um bocadinho a vida. Neste caso é diferente, porque vamos ter ecossistemas que nós dominamos do ponto de vista local, não estamos tão expostos a... Olha, não há problema, estou-se a pôr. Eu estou a ser... depois... Ok, pronto. Eu fico só... onde é que eu ia? Portanto, não vamos estar tão expostos à competição internacional, o que é bom, desde que saibamos ter estratégia, empresas e nacional que criem ecossistemas que não tenham esse nível de exposição. E é possível. Porquê? Porque, por exemplo, tokenizando a identidade, nós temos mais privacidade. Tendo mais privacidade, estamos menos sujeitos, por exemplo, ao ataque das Big Techs. Para dar um exemplo que é favorável, quer a Portugal, quer à Europa. Mas isto aplica-se, na verdade, across the board, a todo lado, em todos os contextos onde a tokenização é possível. Portanto, eu convido-vos a pensar no assunto, porque um dia isso vai acontecer. Até lá, vamos nos divertindo
com os exemplos destas novas tecnologias, com a tal visão de proposta de valor, nunca esquecendo que ela tem que ser contextualizada na possibilidade de ser rentabilizada ou não. Ponto, eu não queria dar uma aula, mas eu não podia deixar de falar destes temas novos, porque se não forem novos também não tem piada dizer a mesma coisa. Portanto, são coisas onde eu próprio estou a trabalhar. Sei que vamos ter estratégias, e a da Web3 não é única, vamos ter uma estratégia de dados e vamos ter também uma estratégia de inteligência artificial. E quando se fala em estratégia, fala-se na alteração do tal ambiente competitivo passando pela regulação. Se a lei não mudar, fica tudo igual. Vejam o tempo que demorou uma coisa tão simples quanto a fatura eletrónica, que é ótima, certo? Mais simples. Tem que andar em papéis e não sei o quê. Mas para isso ser possível teve que haver lei. O tempo que demorou. Vejam o tempo que demorou a legalização da assinatura eletrónica. Simples criptografia, que nós dominamos há muitos anos. Só agora é que podemos assinar todo o tipo de documentos porque há lei para isso. O passo seguinte dessa, só para terminar, senão não sai daqui, dessa evolução do que se chama o EIDAS, é o EIDAS 2.0. O EIDAS 2.0 que está a ser feito hoje pela Europa e que vai aparecer final de 24, talvez 25, é o ponto mais para 25, vai fazer com que a assinatura eletrónica qualificada que nós utilizamos nas nossas assinaturas com a chave móvel digital passem a ser possíveis num smartphone e eu possa pegar nessa capacidade conveniente de fazer transações e fazer transações qualificadas com o movimento de uma leitura de um QR Code. E a Europa, felizmente, vai ter uma regulação, está a fazê-la neste momento, que é o EIDAS 2.0, e já está a fazer a infraestrutura que suporta isso a grosso bordo. Numa perspectiva europeia, ou seja, eu até posso criar propostas de valor que não têm que ficar só aqui. E não tenho que fazer o onboarding digital tradicional com e-mail e password e aquelas confusões todas. Posso atacar os efeitos de rede de entidades que de repente começam a crescer porque é fácil, porque sem conveniência não funciona. E posso até inspirar-me na China, que não é bom exemplo porque controla as pessoas, mas posso me inspirar na China do ponto de vista daquilo que é a utilização fácil da tecnologia no dia-a-dia, utilizando a privacidade, obviamente, da Europa, que está prevista no EIDAS 2, numa coisa que se chama a identificação autossoberana, que todos nós, dentro dos anos, vamos utilizar. Os primeiros a oferecer essa proposta de valor vão ter First Movers Advantage. Quem vier atrás, sem o tal First Movers, não vai ganhar. Para ter First Movers Advantage, eu só vou dar o caso quando se for tarde mais para os outros. Ou seja, vamos estudar os casos, mas vamos ter a mente aberta à mudança, porque a mudança que aí vem é excitante. Muito obrigado, bom dia de trabalho.